Olá, tudo bem? Vamos avançar em nossa proposta de estudarmos um pouco mais sobre adoração. Você está preparado? Hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais no conceito de adoração. Qual é o problema que eu particularmente identifico hoje? Normalmente as pessoas associam adoração à música. Quer ver? Vamos pesquisar agora a palavra adoração e ver o que é que aparece. Olha só, consegue ver? Entende o que eu estou falando? Essas imagens estão associadas aqui. É claro, a culto, a música. As pessoas reduzem a adoração a cantar. Aí fica a pergunta, como é que as pessoas adoravam a Deus quando não existiam igrejas? Percebe que essa associação entre adoração e música ela é pobre teologicamente? Veja, por exemplo, como Paulo sintetizou e apontou para uma perspectiva mais ampla da adoração em apenas um verso. Ele escreveu aos Romanos assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. O comentário bíblico adventista diz que os sacrifícios do sistema cerimonial do Antigo Testamento eram de animais mortos. O sacrifício cristão é o ser vivo. O adorador cristão se apresenta vivo com todas as suas energias e faculdades dedicadas a Deus. Ainda desdobrando o apelo de Paulo para sermos sacrifícios vivos, Ellen White fez um link para o fato que os sacrifícios oferecidos no antigo sistema deveriam ser sem mácula, pois estes apontavam para o Cordeiro imaculado e incontaminado, de acordo com 1 Pedro 1,19. Para ela, o apóstolo Paulo aponta para esses sacrifícios como ilustração do que os seguidores de Cristo devem tornar-se, isto é, puro, sem mancha. O sacrifício vivo é a verdadeira adoração que deve ser oferecida a Deus. De maneira prática, o adorador deve manifestar pureza de gostos, de apetite e de hábitos que possam ser equiparados aos de Daniel. O apóstolo Pedro exorta a, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. 1 Pedro 2,11. Note que a música não entra nesse ponto. Ela é importante, ela tem o seu lugar. Contudo, ser um adorador é muito mais do que cantar. Então vamos propor aqui uma definição de adoração usando 3 verbos, que são eles: reconhecer, buscar e confiar. E eu vou chamar isso de tripé da adoração. Cremos que o conjunto desses conceitos forma uma definição mais abrangente de adoração. Vamos ver cada um deles então. Primeiro, reconhecer. Lembremos agora do relato encontrado em Lucas 5. O contexto ali foi uma noite infrutífera de pescaria, que certamente deve ter gerado frustração e preocupação. Jesus, tomando o barco de Pedro emprestado, enquanto os pescadores lavavam suas redes, passou a ensinar as multidões. Assim que terminou sua fala, ele se dirige a Pedro, ordenando-o a lançar novamente sua rede. Sob a ordem de Jesus e vendo nele um mestre, de acordo com o verso 5, Pedro, mesmo cético, decide obedecer. Talvez pensando, vamos ver no que isso aqui vai dar. O destaque nesse momento fica por conta da forma de tratamento de Pedro para com Jesus. Até então, Pedro o via como um mestre, talvez como dezenas ou centenas de outros mestres que havia por ali. Ou seja, não era um tratamento muito distinto. Jesus podia ser para Pedro apenas mais um mestre, com um diferencial, já que Jesus tinha curado a sua sogra. Sabedores do desfecho do episódio, de acordo com verso 6 e verso 7, voltemos nossa atenção para a reação de Pedro e a mudança na forma de tratamento. O verso 8 dá conta de nos informar assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Que mudança, não? Pedro agora reconhece que Jesus tinha poder sobre a natureza também. Agora, Jesus não era só mais um mestre para Pedro, era muito mais do que isto. Ele o reconhecia como Senhor. O título Senhor
é a tradução de Yahvé, que é o nome de Deus. Ou seja, Pedro reconheceu estar diante de Deus e reconheceu que ele era pecador. A primeira parte desse tripé, reconhecer, aponta para o reconhecimento de Deus como Criador, mantenedor e Redentor. Ellen White diz que o dever de adorar a Deus se baseia no fato de que Ele é o Criador e que a Ele todos os outros seres devem a existência. Não existe adoração a Deus sem esse reconhecimento. A adoração deve partir de um ser inferior para um ser superior. Assim, o adorador deve reconhecer sua limitação e seu papel de criatura em sua relação para com Deus. Deus é, portanto, soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a vida da criatura. Os salmos são verdadeiros convites para reconhecermos a Deus e para adorá-lo, por diversos motivos. Deus é visto como refúgio, arrimo, conselheiro, protetor ali no Salmo 6. Força, rocha, cidadela, libertador, escudo, baluarte, digno, no Salmo 18. Redentor, Salmo 19. Pastor, bondoso, Salmo 23. Salvador, misericordioso, bom, reto, guia, professor, perdoador, compassivo, no Salmo 25. Para citar apenas alguns atributos de Deus que devemos reconhecer. Um dos significados da palavra proskunel, como nós já vimos, traduzida como adoração, é ajoelhar-se para beijar os pés de alguém. Foi justamente a dificuldade de aceitar essa condição de criatura que levou Lúcifer à rebelião. Agora, qual seria ou deveria ser a consequência natural ou resultado desse reconhecimento na esfera humana? Se Deus é o Criador e providenciou um meio para salvar a raça caída, oferecendo a vida eterna, a resposta mais sensata seria a entrega da vida a esse Deus. Ninguém melhor do que o Criador para cuidar de suas criaturas. No meio cristão, isso é evidenciado inicialmente por meio do batismo. O batismo é um ato de adoração, afinal, não há adoração sem entrega por completo. Há inclusive uma profissão de fé que precedente ao batismo, em que o candidato afirma reconhecer e aceitar a existência de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E de maneira específica, há um reconhecimento de Jesus como Redentor e Salvador, intercessor no santuário celestial, reconhecimento da Bíblia como a única regra de fé e prática, da lei moral como ainda vigente, dentre outros pontos bíblicos. Nesse primeiro ponto, temos então a sequência, reconhecer, que é a essência, e a entrega, batismo, que é o resultado. É válido destacar que na primeira vez que os discípulos em conjunto adoraram a Jesus como se adora somente a Deus, eles o fizeram no contexto do reconhecimento do Mestre como Senhor e Filho de Deus, confessando a sua fé nele. Aí em Mateus 14:33. Por isso, entendemos que o reconhecimento de Deus como Deus, Senhor, e todos os seus atributos e títulos se tornam a base para a verdadeira adoração. Vamos agora então para o segundo verbo, que é o verbo buscar. Acompanhe comigo essas duas declarações. Ele tem muitas vezes passado noites inteiras nas montanhas em oração. Dias inteiros consagrava-os ao labor e noites inteiras passava-as em oração, a fim de se fortalecer para enfrentar o inimigo e ajudar os que a ele iam em busca de alívio. Essas são duas declarações a respeito de Jesus e de sua busca por seu Pai. Como fica evidente, mesmo em meio a uma vida ocupada pelas demandas do dia a dia, Jesus, como homem, sentia a necessidade de buscar diariamente a seu Pai, buscando dele forças para suportar as batalhas espirituais que o cercavam. A aplicação óbvia que fica é: se Jesus, perfeito, puro, santo, buscou tal comunhão com o Pai, por que nós, falhos pecadores, não buscamos na mesma proporção? Embora seja importante, até vital, reconhecer a Deus como Senhor, isso não é suficiente para uma experiência plena de adoração. Esse é o primeiro passo. É preciso também agora buscá-lo diariamente. O problema é que parece que alguns adoradores pararam no primeiro ponto.
Eles reconhecem a Deus como seu Criador, mantenedor e Redentor. Eles se entregaram a Deus, foram batizados, frequentam a igreja e podem até ser líderes de departamentos na igreja. No entanto, muitas vezes essas pessoas não buscam a Deus diariamente conforme a orientação bíblica e a necessidade humana exige. Sabemos exatamente como fazer essa busca. Aprendemos isso cedo na caminhada cristã. Não tem outra coisa, é Bíblia e oração. Some a isso o jejum, a meditação, o estudo diário da lição da escola sabatina, do espírito de profecia. Como ainda veremos mais detalhadamente, não tem como ser um verdadeiro adorador sem conhecer o ser adorado. E para conhecer, temos que buscar, ou seja, ter comunhão. Isso é adoração. E a consequência ou o resultado de buscar a Deus é crescimento na graça, força espiritual para vencer as batalhas, discernimento, santificação. O segundo ponto dentro do tripé da adoração é buscar, que é a essência. E a consequência ou resultado disso é crescimento na graça, força espiritual, santificação. Tudo certo até aqui? Então vamos nos mover para o terceiro ponto, que é o verbo confiar. Pense comigo, como ser um adorador sem ter uma relação de confiança em Deus? Confiança como estado de paz em meio à tempestade ou iminência dela. Veja o que o profeta Isaías afirmou: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Isaías 12:2. Usamos o verbo confiar aqui como a essência da adoração também, ou seja, estando na base, assim como reconhecer e buscar a Deus. Qual seria então a consequência ou resultado prático da confiança? A consequência prática da confiança é obediência, fidelidade. Podemos destacar aqui a obediência aos mandamentos, especialmente ao quarto, que exige a observância do sábado. Mesmo quando isso resulte em uma demissão, atraso no curso ou até a não conclusão dele. Como o salmista, o adorador moderno dirá: em me vindo temor, hei de confiar em ti. Ou como Paulo, confiantemente declarar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. A verdadeira fé que confia inteiramente em Cristo manifestar-se-á pela obediência a todos os mandamentos de Deus. A fidelidade é um aspecto importante da adoração. Você consegue imaginar um adorador infiel? Isso envolve, inclusive, fidelidade em devolver a Deus o que pertence a Ele em forma de dízimo e demonstrar nossa gratidão pelas inúmeras bênçãos em forma de ofertas. O que teríamos em caso de consequências como essas, ou seja, obedecer, dizimar e ofertar sem a devida essência ou a devida motivação? Teríamos qualquer coisa menos adoração. Alguém pode obedecer por pressão familiar ou social, por tradição, para manter um status, e como um fariseu, pode estar focando apenas na letra da lei. A devolução do dízimo e das ofertas pode estar maculada por motivações distorcidas, onde esse suposto adorador pode estar buscando manter seu cargo ou buscando ter um cargo, ou tem medo das consequências da infidelidade. Motivações egoístas podem estar também envolvidas em ofertar, quando, por exemplo, alguém oferta apenas para a sua igreja, seu projeto, seu departamento. Nada disso é adoração a Deus. Lembre-se de que o fariseu se jactava em sua oração por jejuar frequentemente e por devolver o dízimo. Lucas 18:12. Ananias e Safira se apresentaram como cristãos liberais e foram desmascarados lá em Atos 5. Fechando esse tripé, temos a confiança como essência e a obediência como a consequência ou resultado da adoração. Essa manifestação será exigida justamente em momentos cruciais, onde a fidelidade a Deus pode resultar numa demissão, na falta do atendimento de alguma necessidade pessoal, na reprovação na faculdade, enfim. Como verdadeiros adoradores, podemos ser fiéis e correr para os braços do Pai, onde certamente encontraremos cuidado e proteção.
Em suma, aquilo que classificamos como consequência ou resultado da adoração só será de fato adoração combinada com a essência dela. O apelo dessa série é pela busca da essência. Se a essência da adoração for vivida, a consequência ou manifestação dela virá naturalmente e a adoração será aceita por Deus. Não podemos achar que só pelo fato de estarmos cantando, erguendo as mãos, estaremos assim adorando a Deus, porque essas coisas podem não estar necessariamente ligadas à adoração. Como vimos, adorar a Deus é reconhecê-lo como Criador, mantenedor, Salvador e dono de tudo, resultando na entrega da vida a Ele. Adorar a Deus é buscá-lo por meio da comunhão e, como resultado, crescendo em graça e em santificação. E completando, adorar é confiar nele e demonstrar isso por meio da obediência e fidelidade. Percebe que tudo isso independe dos cultos e que não necessariamente depende de música? Reconhecer, buscar e confiar são princípios universais e atemporais. Qualquer pessoa, em qualquer época ou lugar, pôde e ainda pode adorar a Deus, oferecendo a Ele um sacrifício vivo. O meu desejo é que a nossa vida seja uma vida de adoração e que esta adoração seja aceitável ao Senhor. Se for seu desejo viver essa vida de adoração aceitável ao Senhor, escreva aqui nos comentários uma oração a Deus. Ofereça a sua vida ao Senhor mais uma vez. Adore a Ele não só na igreja, mas principalmente em casa, na escola, no trabalho, na vizinhança. Guarde essa frase. A adoração pública e coletiva na igreja só faz sentido se for resultado da adoração particular em casa. O meu desejo é que Deus grandemente continue te abençoando e que os conteúdos que foram vistos até aqui falem ao seu coração, e gostaria de convidá-los a orar para que os próximos conteúdos também contribuam para o enriquecimento espiritual da sua vida. Que Deus então te abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.